Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e é importante vocês saberem que essa aqui é a segunda parte da minha conversa com o Felipe Graciano sobre o violão. Na primeira parte a gente falou sobre a física e a construção do instrumento e nessa sequência a gente vai falar sobre as aplicações musicais e a história dele. Então se você está chegando agora, pode ser interessante você assistir a primeira parte da nossa conversa antes de assistir esse vídeo aqui. E o link dela tá na descrição. Em todo caso, seja muito bem-vindo e aproveita para já curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então nisso tudo que a gente conversou até agora, acho que já deu para ter uma noção legal de como que o violão é construído, de como que ele funciona, de como que ele gera som, né? E acho que isso já ajuda a gente a ter uma noção de por que ele é um instrumento tão popular. Então, pensando nisso tudo, eu queria agora falar um pouquinho sobre, de fato, o comportamento musical do violão, né? Sobre a aplicação dele em diversos gêneros musicais diferentes, né? Bom, historicamente é sabido que o violão é um instrumento que teve seu desenvolvimento mais próprio iniciado por volta do século XVI, né? E ele foi muito desenvolvido principalmente pelos franceses e pelos espanhóis. E foi basicamente pela mão dos espanhóis, né, que foi o povo que mais desenvolveu o violão, que mais desenvolveu esse instrumento historicamente. Foi basicamente pela mão deles que esse instrumento chegou na América, né, em meados do século XIX. Né? E a partir disso, a partir dessa influência hispânica, a partir da influência espanhola, ele realmente entrou em diversos dos gêneros musicais que a gente conhece hoje. Né? Então, como eu já mencionei no início do vídeo, ele é um instrumento que está presente na música brasileira, ele é um instrumento que está presente na música americana, está presente na música cubana, né? Então agora eu queria falar um pouquinho sobre essas diferentes aplicações musicais do violão, né? Em que contextos ele aparece e como que ele aparece nesses diferentes contextos musicais. Exato, e aqui no Brasil o violão ele é muito utilizado, né? Como já foi dito, e nós temos dois tipos de violão, o de corda de aço, né? E o de corda de nylon. O de corda de nylon seria mais para uma música brasileira, também para o pop, mas muito mais claro na bossa nova, né? No samba, no choro. Então é muito visto esse violão de corda de nylon. E nós temos o corda de aço, né? Que é muito utilizado hoje no sertanejo, no pop, no rock, né? Bastante. Nas músicas que é intitulado como acústicos, né? É um instrumento muito versátil nesse sentido. O violão de cordas de aço, ele tem essa entrada bastante clara no universo pop hoje em dia, muito porque ele era um instrumento que estava lá na origem do blues, né? Sim. E consequentemente na origem do country e tal, de toda a música americana, que é, né, a espinha dorsal da música pop que a gente ouve hoje em dia. Né? Então acho que em função disso ele é um instrumento que se disseminou bastante para toda a música pop que a gente conhece hoje, né? Então do blues veio todo o country moderno e consequentemente o rock e tal, não sei o quê. Então acho que a relação dele, do violão de aço, com essa música de tradição mais americana é clara em função disso, né? Exatamente, e uma opinião minha, eu acho que o violão de aço, ele mostra com mais clareza essas partes percussivas do violão e principalmente a parte harmônica e melódica. É um pouco mais claro. Em questão de timbre, né? Do que do violão de nylon. Que a questão do timbre é um pouco menos, né? Você não consegue ter essa clareza tanto de harmônicos, mas também depende de uma questão, às vezes, da corda. Mas o violão de nylon, você consegue ouvir mais claramente uma parte percussiva e um pouco mais de frequências talvez graves e um pouco menos de médio, vamos dizer assim. Será que você pode demonstrar um pouquinho essas diferenças aí pro pessoal? Com certeza. Então, por exemplo, uma música pop, né? Você vê que é um som bem característico da música pop americana mesmo, né? Exatamente. Só para o pessoal sacar, toca esse mesmo trecho ou alguma coisa parecida no violão de nylon, para as pessoas entenderem bem a diferença dos materiais.
Então dá para perceber bem a diferença, né? Como muda completamente e já sai quando você faz, por mais que essa música, essa sequência de acordes que você fez tem uma característica bem forte da música pop americana, né? Só o fato de você mudar o timbre, de você tá fazendo isso com um instrumento que é o mesmo instrumento, né? Só que com outros materiais, já muda completamente a característica sonora e sai do som que é imaginado, né? Em contrapartida, se você usar esse violão com cordas de nylon, que não tem nada a ver com a sonoridade da música americana, para tocar uma bossa nova ou um samba, a coisa vai soar muito mais adequada. Já, se ele tocar esse mesmo trecho que ele acabou de tocar no violão de aço, a coisa vai ser um pouquinho esquisita. Um pouco mais diferente, né? Não que seja uma coisa ruim ou que seja proibido ou errado. Não que seja inadequado. Exatamente. Né? Mas o lance que a gente está discutindo aqui é o fato de, assim, o violão de aço ser o violão com cordas de aço, ele ser muito tradicional da música americana. Exatamente. E o violão com cordas de nylon, né, em função da nossa influência ibérica, dos portugueses, dos espanhóis, ele é muito forte aqui no Brasil, né? Então, as diferentes músicas se desenvolveram com base nos instrumentos que estavam lá nas suas origens. Exatamente. Né? Então... Realmente, não é que soa feio, não é que soa errado, né? Mas assim, soa distante do que a gente entende por bossa nova, né? A sonoridade clara, clássica do que a gente entende por samba, por bossa nova. Né? Exato, e até porque a bossa nova, o samba, a música brasileira, ela vem, querendo ou não, de um contexto percussivo, né? Da escola de samba, dos instrumentos de percussão. E por esse motivo, eu consigo ouvir um pouco mais claro no violão, no caso de nylon, essa clareza um pouco maior pelas cordas de nylon não demonstrarem talvez esse harmônico com tanta evidência como você tem aqui, por exemplo, no violão, né? Se eu fizer aquela mesma coisa, as questões de harmônico que todo mundo sempre faz, por exemplo, vocês vão ouvir aqui bem claro nesse violão de aço. Agora, se fizer esses mesmos harmônicos no violão de nylon, não vai aparecer tanto. Tudo bem que tem uma questão das cordas serem novas ou velhas, mas essas cordas aqui, elas não são tão novas assim. Corda velha, desculpa. Mas nós vamos tentar fazer essa mesma coisa agora no violão de nylon. Então, é bem claro como no violão de aço isso aparece com mais clareza e no violão de nylon nem tanto. Então, mesma coisa. A gente percebe como o som do violão com cordas de nylon, ele é muito mais opaco, né? Exato. E sendo mais opaco, ele traz uma coisa mais intimista, mais, não sei, mais velado, assim, que na verdade tem tudo a ver com o espírito da bossa nova, né? Exatamente. Então, e aí pensando nessa questão da bossa nova, que você falou da influência da rítmica das escolas de samba e tal, acho que eu queria puxar um gancho pra gente falar um pouquinho sobre pessoas que definiram certos estilos de violão, né? E aí já pensando nisso, aproveitando que você está aí com o violão com cordas de nylon, queria falar um pouquinho sobre o João Gilberto. Né? O que você acha que... O João Gilberto é um nome que todo mundo já ouviu, né? Todo mundo que conhece música brasileira, todo mundo que mora no Brasil já ouviu falar sobre o João Gilberto, né? Mas isso entra um pouquinho na questão da minha série do qual a importância, né? Que a gente tenta pensar qual que é o fator fundamental que faz com que um determinado músico se destaque, né, da massa, com que ele ganhe a reputação que ele tem, né? E o João Gilberto é um desses grandes nomes, né? Ele é um nome lendário na história da música brasileira, ele é um nome que todo mundo sabe, mas acho que pouca gente sabe por que o João Gilberto tem a importância que ele tem. Sim, e o João Gilberto, não somente nessa questão da levada, como é chamado aqui no Brasil, ele também é muito conhecido pela essa forma de cantar e às vezes deslocar algumas rítmicas na forma de cantar e na forma de tocar. Até porque essa levada, né, dele veio muito do tamborim, né? Então traz uma certa inovação na forma de tocar esse violão brasileiro, né? E todo mundo depois... Lógico que o João Gilberto ouviu outras pessoas. Claro, sim. Tanto com relação ao canto quanto com relação ao violão. Exatamente. Né?
Mas, assim, ele é um grande influenciador, né, na forma como a gente tem hoje de encarar o violão brasileiro, né? Hoje em dia, se existe uma forma que você ouve, isso é um jeito brasileiro de tocar violão, isso com certeza tem uma mão do João Gilberto muito forte, né? Nessa sonoridade, né? Sim, nessa sonoridade de bossa nova, né? Um pouco mais lento, vamos dizer assim, né? Não tão como um samba, né? O mais rápido, mas nessa forma mais lenta de tocar. Então, tem uma outra característica também muito clara e muito famosa, assim, que é uma parte mais técnica, que é bem interessante, que é a mudança que o João Gilberto faz de baixos e manter esses baixos dos acordes. Como é um termo mais técnico, especificamente do instrumento, eu vou demonstrar a mesma uma parte de uma sequência de acordes da música Ela é Carioca, e vocês vão poder ouvir um pouco como é diferente uma parte da outra. Então, como ele toca. Ok, então um pequeno trecho. Então agora uma outra diferença sem esses baixos que eu disse. Então é um pequeno detalhe assim que não é muito visto, que as pessoas não comentam muito, mas essa questão um pouco mais técnica dessa mudança dos baixos dele. Mas, de qualquer forma, é um cara que teve uma influência muito grande, né, sobre o nosso jeito atual de tocar violão, né? Com certeza. Há diversos outros violonistas também que a gente poderia citar aqui. Quem que você citaria, só para o pessoal poder pesquisar aí? Olha, tem outros violonistas como o Luiz Bonfá, que é um pouco mais antigo que o João Gilberto, e tem uma levada um pouco mais puxada pro bolero, mas introduzido também já essa questão da bossa nova, do samba, que é bem interessante. Tentando puxar para um pouco mais atual, acho que hoje, né, seria o Filó Machado, o Romero Lubambo, que são já um pouco mais jazzísticos a forma deles de tocarem, mas que tem uma certa percussão totalmente diferente. O próprio Gilberto Gil, que é muito interessante a levada dele, a forma percussiva dos dedos que ele faz, pensando até mesmo na sanfona, que foi o Gil tem muita influência do Luiz Gonzaga, né? Sim, pra caramba. E ele estudou sanfona, né, Sim, quando ele era criança, antes de aprender violão, né? Exatamente, ele toca sanfona. Eu fiz meu TCC sobre o Gilberto Gil, falando sobre essa questão da sanfona junto com o violão, como ele foi muito, né, influenciado pela sanfona, porque foi o primeiro instrumento dele. Então, logicamente, ele traz uma outra ideia também na forma, né, da levada dele no violão. Então, vale a pena ouvir esses caras e se alimentar, né, disso. Claro. Outro também muito famoso, Toninho Horta também. A gente poderia citar várias pessoas aqui. Mas acho que no final do vídeo também o pessoal pode citar outros, né, pra galera. Sim, claro. curtir, Nos né? comentários, deixem aí. Se vocês conhecerem algum violonista que seja do interesse de vocês, deixa aí pro pessoal dos comentários conhecer. Mas, de qualquer forma, depois eu vou pedir pro Felipe me passar alguns exemplos legais desses violonistas que ele citou. Sim. E todos eles vão estar na descrição do vídeo para vocês conhecerem, acessarem os links aí, conhecerem melhor esses violonistas, para vocês conseguirem aguçar um pouquinho melhor o ouvido e sacarem as diferenças dos estilos deles, né? Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho sobre a base brasileira, sobre a escola brasileira de tocar violão, vamos falar um pouquinho sobre a escola americana, né? Que também é uma base bastante importante para tudo que acontece na música pop hoje em dia, né? Com certeza. E a música americana, pelo que eu conheço muito, assim, bem, tem essa influência principalmente né, como você já citou, do blues, né, do country, do folk, dentro dessa música pop, que é muito, você consegue visualizar e ouvir muito o violão de aço, né, dentro dessa música pop hoje, que é bem claro, mas nós temos
Mas hoje nós temos diversos violonistas diferentes que desenvolveram, né, uma forma de tocar. Tem alguns estilos que é muito conhecido nos Estados Unidos e não só lá, na americana, né, mas na Europa e na Ásia também, que é o fingerstyle, que é aquele jeito também, como a gente já falou aqui, percussivo de tocar. O Andy McKee, que é um dos maiores... Você consegue dar pra gente algum exemplozinho? Do fingerstyle eu vou tentar mostrar, porque, como eu falei do Andy McKee, é uma questão técnica, né? Posso tentar demonstrar alguma coisa que seria bem básico do Andy McKee, mas esse jeito de fingerstyle sim tem como demonstrar um pouco melhor. Beleza. Então, por exemplo, nesse estilo do Andy McKee, que também vem também da técnica two hands, né? Que é muito conhecido com o Stanley Jordan e outros percussores que desenvolveram também isso. Então, por exemplo... que é uma forma mais da técnica do two hands, né? Agora uma forma mais fingerstyle, que seria o que a gente também tinha falado no vídeo, sobre fazer os acordes, ou parte dos acordes, né? Pensando como se fosse a mão direita do piano também, e fazendo baixo aqui na mão esquerda, né? Então, vem da técnica também que chama thumb pick ou fingerstyle. E mostrando isso seria mais ou menos assim. Então essa forma de fazer que é nessa mudança, né? Eu mantenho baixo aqui e com isso eu consigo fazer diversas camadas, né? Eu consigo fazer com isso e mudar e criar arranjos diferentes. Como se tivesse mais de um instrumento, né? Voltando para aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, né? Novamente, como se você estivesse criando, se tivesse mais de um instrumento dentro de um único instrumento, né? E é interessante ouvir isso aí que você tá mostrando. E tem, assim, é uma coisa que tem uma influência bastante clara do country, né? Sim, pra caramba. Tem uma relação sonora muito clara com o country, que tem tudo a ver com a origem da música americana lá no blues, né? Lá na transição do século XIX para o XX, né? O primeiro blues que surgiu era um blues rural, né? Que era feito justamente com violão de aço e uma voz. Exatamente. Né? E que deu origem a toda essa linha evolutiva, né? Que desembocou nisso, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, no blues, uma forma bem simples também que era tocado na época, né? E desse blues rural, né, tocado dessa forma, com o violão de aço e voz, eu imagino que ele que tenha dado origem a toda essa tradição que eles têm nos Estados Unidos, muito forte do singer-songwriter, né? Sim. Do cara com um violão e uma voz, né, se acompanhando, né? E aí, né, acho que é uma das principais aplicações do violão hoje em dia, né? Justamente por essa questão que a gente veio falando ao longo do vídeo inteiro, né? Do violão ser um instrumento muito completo, né? Ele é um instrumento que ele é capaz de fazer ritmo, capaz de fazer melodia, capaz de fazer harmonia, né? Então novamente, você consegue reduzir muita coisa que você expandiria para vários instrumentos diferentes fazerem em conjunto, você consegue reduzir muito daquilo para um único violão. Exatamente. Né? E aí tá aí essa tradição da música americana que acho que exemplifica, personifica, né? Materializa muito bem essa questão, né? Do violão como um instrumento de acompanhamento por ele ser muito completo. Né? E antes da gente encerrar, só queria deixar claro que assim, a gente focou bastante nas tradições do violão brasileiro e no violão americano, né?
O brasileiro, obviamente, porque nós somos brasileiros, né? Isso faz parte da nossa formação cultural, né? E o violão americano porque, né, é a música que foi industrializada e que foi vendida para o mundo inteiro e que é uma base de comunicação entre os músicos do mundo todo, né? Mas existe uma série de outras tradições violonísticas, né, que são também bastante importantes, né? Por exemplo, na França, na primeira parte do século XX, a gente teve o desenvolvimento do jazz manouche, né? Exatamente. Que tem um estilo todo próprio, né? O jazz que tem influência da música cigana, né? Que é uma coisa completamente diferente disso tudo que a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, o jazz manouche, né, seria uma forma bem simples, tentando mostrar para vocês. Né? Então a gente já percebe que é uma tradição rítmica, um uso do ritmo, um uso até das diferenças entre as cordas que é completamente diferente da tradição americana e da tradição brasileira, né? Exatamente, até no jazz manouche também, até o violão é um pouquinho diferente. A construção do instrumento é diferente. As cordas, né? também. Ele tem a boca dele é um pouquinho menor, né? Ele é um instrumento adaptado para uma realidade musical diferente, exatamente. Né? E também é o mesmo que acontece com o flamenco, né? A tradição espanhola, que como eu já falei no vídeo aqui, a tradição espanhola acho que talvez seja a base do violão como a gente conhece hoje, né? Todas as tradições violonísticas que a gente conhece hoje talvez tenham florescido a partir do violão espanhol, né? Exato. Mas, por exemplo, o violão flamenco ele tem as suas diferenças, né? Tanto na forma de se tocar quanto na forma de construir o instrumento mesmo, né? Então acho que existem diversas tradições violonísticas justamente por isso, por ser um instrumento muito completo e é um instrumento muito fácil de se carregar, né? Que você pode levar para todo lugar e que cumpre todas essas funções e que tem essa enorme gama de possibilidades sonoras, né? Como acompanhamento, como instrumento solista, né? Todos os estilos você pode tocar no violão. Exato. Então acho que fica bastante claro, né? Por tudo que a gente falou, mas por que o violão é um instrumento que está tão presente na nossa cultura popular, Exato. Né? Bom, então acho que é isso. Esse foi o nosso vídeo aqui falando sobre esse instrumento maravilhoso que é o violão. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, tá? Ele é uma experiência, ele é a primeira vez que eu tô, como eu já falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô tentando fazer um vídeo junto com uma outra pessoa, o Felipe aqui, que deu essa contribuição maravilhosa, me ajudou bastante. Agradecimentos a ele. Felipe, se quiser deixar algum link aí pro pessoal acessar seu trabalho. Sim, eu vou deixar aí embaixo, mas foi um prazer estar aqui, foi muito bom aprender aí com nosso grande amigo Vitor, trazendo essas informações novas pra gente. E é isso aí. É isso aí então, galera. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar um comentário aí para ajudar na divulgação. Mostra para os amigos, mostra para o pai, para a mãe, para a tia, para aquele seu amigo que quer tocar violão, para aquele seu amigo que toca e quer saber um pouquinho melhor sobre a história do instrumento, né? Vamos espalhar o canal aí para mais pessoas. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima e adeus.